Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir o tema de abuso de autoridade, esse tema que está tão em voga nesse momento da sociedade brasileira. E para essa discussão nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Martins, que é professor universitário, advogado criminalista e consultor da RGL Advogados, e o Dr. Denner Pires, que cuida da parte de gestão de processos dentro da RGL Advogados. E nós vamos começar esse debate dando a palavra já para o Dr. Ricardo. Olá, colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Rubens e do Dr. Denner, falar que é uma satisfação muito grande, mais uma vez, participar de um debate de um tema tão relevante para a sociedade. O tema abuso de autoridade é um tema muito importante que precisa ser debatido de uma forma democrática. O novo projeto de lei que foi apresentado e foi aprovado já pela Câmara, ele vem regulamentar a questão do abuso de autoridade no Brasil. Já existe uma lei de 65 que está em vigor, e essa nova lei ela viria então substituir essa antiga lei de abuso de autoridade. A questão do abuso de autoridade, Dr. Dennis e Dr. Rubens, é uma questão muito complicada, porque as pessoas às vezes confundem a questão de uma nova lei de abuso de autoridade como uma forma de impunidade, e eu já enxergo de uma forma totalmente diferente. A corrupção é uma coisa que assola o nosso país, é uma coisa complicada, atrasa o andamento do nosso país, o desenvolvimento, mas por outro lado também, Dr. Rubens, o abuso de autoridade também atrasa o andamento do país. Então, eu entendo que quando se vive um Estado democrático de direito, as regras do jogo elas devem ser respeitadas. E as regras do jogo no Estado democrático de direito, na verdade, são um processo penal. Na verdade, as regras do processo penal são essas regras do jogo. Quem comete um crime, essa pessoa ela tem que ser punida. Mas o caminho para eu punir ou não essa pessoa chama-se devido processo legal. E quando eu não respeito esse devido processo legal, eu tenho que ser punido por isso. Porque o Estado, Dr. Rubens, ele não pode se equiparar ao próprio criminoso para punir alguém que pratica crime. Porque senão eu não estou avançando, eu estou retrocedendo na busca da verdade real, na busca da justiça. Então é uma coisa muito complicada. Então eu entendo que se faz necessário a aprovação de uma nova lei de abuso de autoridade, mas sempre de uma forma democrática, de uma forma que venha a ser debatida com a sociedade da melhor forma possível, né, para nós acharmos um meio termo para isso. Não, perfeito. Nós, como advogados militantes, Dr. Denner tem muita propriedade para falar isso, na constância da advocacia, do dia a dia do advogado, a gente vê muitos momentos em que a gente tem uma violação de prerrogativas, uma violação de direitos do advogado no ato de defender, de promover a justiça, né? Professor, o senhor acha que o Ministério Público, por exemplo, ele de certa forma, no âmbito das atribuições dele, você acha que de certa forma ele extrapola quando ele quer excessivamente ali condenar o réu, ou você acha que essa lei de abuso de autoridade não atrapalharia até as atribuições do próprio órgão ministerial? Como o senhor enxerga isso? Eu particularmente não vejo o Ministério Público em si. Eu acho que a questão do abuso de autoridade é uma questão que assola a todos os poderes, né? Tanto o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário e também o Ministério Público em alguns aspectos. Eu entendo que não. Eu entendo que se a persecução penal ela foi realizada dentro do devido processo legal, essa autoridade que está tomando as providências ela não vai ser punida por isso. Eu acho que as únicas autoridades que têm que talvez se preocupar com a lei de abuso de autoridade, uma nova lei de abuso de autoridade, são aquelas que não trabalham dentro do devido processo legal. Agora, ninguém tá falando que o Ministério Público não vai mais investigar e que a polícia também não vai mais investigar. Não, ela vai investigar. Só que se ela extrapolar, só que se ela passar dos parâmetros estabelecidos, eles serão punidos. Eu, particularmente, eu não enxergo o direito penal e o processo penal como um instrumento punitivo do Estado. Eu enxergo o direito penal e o processo penal como um instrumento limitador do Estado, né? Então eu entendo que o Estado deve processar e investigar quem pratica crime. Mas qual o limite dessas autoridades? O limite para essas autoridades é o devido processo legal. É isso que eu estabeleço. Que quem vai ser punido? Aquela pessoa que extrapola os poderes que lhes são concedidos. Exatamente. Muito bom. Perfeito. E como que o doutor vê, está sendo discutido até no meio jurídico algumas subjetividades
no projeto de lei de abuso de autoridade que dá margem para algumas discussões. Como que o doutor vê isso e como que o senhor entende que deve Olha, ser? eu acho que a subjetividade ela sempre vai existir, mas eu acho que para isso o próprio Ministério Público e o próprio Judiciário eles vão aparar essas arestas. Se o Ministério Público ou o Poder Judiciário verificarem que, na verdade, não houve abuso de autoridade, eles não vão oferecer denúncia, não vão dar início à ação penal. Ou se, na verdade, essa denúncia for oferecida, essa denúncia pode ser até mesmo rejeitada pelo Poder Judiciário. Mas agora, um parâmetro nós temos que ter. Eu acho que da forma que está tendo, que está postado hoje em dia, está muito difícil, né? Eu sempre costumo dizer, eu vejo as pessoas fazendo muita entrevista com autoridades sobre a nova lei de abuso de autoridade, mas ninguém faz entrevista com quem sofre o abuso de autoridade, né? Então, e o advogado? O que o advogado pensa a respeito da nova lei de abuso de autoridade, né? O que a população mais carente da nossa sociedade acha a respeito da lei de abuso de autoridade? Então nós temos que questionar as pessoas que sofrem o abuso de autoridade e não aquelas autoridades que cometem o abuso de autoridade. Então eu acho que o importante é o debate, né? Exatamente. Eu estava, antes da gente começar essa conversa, estava comentando com o doutor sobre algumas questões que eu achei muito importantes nessa nova legislação, que aí, saindo um pouco até da esfera criminal, né, indo um pouco mais até para a esfera civil, essa questão do juiz ser punido ou alguma coisa acontecer quando ele pratica, por exemplo, excesso de execução, que a gente vê muito. Então, às vezes, de repente, até numa demanda, a gente pode usar um exemplo aqui, uma demanda trabalhista, onde o juiz penhora, sei lá, uma casa de R$1 milhão para um crédito de R$10 mil. Acho que isso sobrepõe a razoabilidade com que ele vai aplicar vai exigir um pouco mais de cautela por parte das autoridades, né? É a mesma coisa que eu estava conversando também com o Dr. Rubens, a questão da prisão preventiva. Não me parece razoável alguém ficar preso cautelarmente por mais tempo do que a própria condenação. Exatamente. Né? O meu último livro que eu falo sobre prisão preventiva à luz da Constituição Federal, eu destaco isso. Uma pessoa ficar presa preventivamente 2, 3 anos, para depois ser condenada a 1 ano e 8 meses em regime aberto, convertido em pena restritiva de direito. Não me parece... E quem vai ser punido por isso? Mas ele vai entrar com uma ação indenizatória contra o Estado. Quer dizer, então a autoridade deixou a pessoa presa quando ela não deveria ficar presa e a autoridade não vai sofrer qualquer sanção, né? Uma outra questão muito interessante, que eu acho que o projeto de abuso de autoridade destaca também, é o nemo tenetur sede tegere, o direito de não produzir prova contra si mesmo, que é uma coisa que tem que ser garantida. Está previsto no Pacto de São José da Costa Rica e outros tratados internacionais, no qual o Brasil é signatário. Agora, não me parece razoável a polícia parar alguém na rua e pedir para a pessoa desbloquear o celular para que a polícia tenha acesso a esse celular sem qualquer autorização judicial. Mas vamos lá, hoje em dia você invadir um smartphone de alguém é pior do que você invadir a própria casa dela. Porque se você invadir a casa de uma pessoa, você não vai achar tanta informação como você ter acesso ao celular dela. Exatamente. Como mensagens, e-mails, fotografias. E, quer dizer, então me parece que também o Estado tem que ter um limite. Não parece que o Estado pode parar alguém na rua e falar, olha, desbloqueie seu celular. Né? Uma questão que já está sendo discutida pelo STJ. O STJ já deu 2 decisões nesse sentido, que na verdade isso daí trata-se de uma prova que viola o direito à intimidade, e é uma coisa que esse projeto de abuso de autoridade parece que vem cuidar também. E engraçado é que nas redes sociais isso é exposto até com um troféu, né? Alguma coisa boa quando a polícia pega alguém e manda ela desbloquear o celular e tal, e é absurdo, né? Então, é interessante que as pessoas aplaudem a violação aos direitos fundamentais como se elas nunca pudessem ser vítimas desse abuso. Exatamente. Na verdade, é o que eu falei, nós não defendemos a impunidade. A pessoa ela tem que ser punida se ela cometeu o crime, mas nós temos que respeitar o devido processo legal. O Estado tem que ter limites, porque se o Estado não tiver limite, fica complicado. O doutor acha que a Lava Jato excedeu alguns limites? Tem muita polêmica em torno disso. Até onde vai a intenção do Estado de fazer justiça e até onde os mecanismos legais bloqueiam essa promoção da justiça pelo Estado? Então, eu sou um crítico quanto à Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato ela fez uma coisa muito interessante, que ela fez com que o direito penal atingisse uma parcela da sociedade no Brasil que nunca atingiu. Eu acho que isso é muito interessante, né, esse aspecto da Lava Jato.
Mas, em alguns aspectos, a Lava Jato, no meu ponto de vista, ela se excedeu. Então, não é que eu sou contra a Lava Jato, eu sou contra os excessos da Lava Jato. Então nós temos que aparar essas arestas, onde teve excesso. Então vamos, cortar por aí, onde teve excesso. Não ser contra a Lava Jato. Quem é a favor da corrupção? Nós sabemos que a corrupção é o pior câncer da nossa sociedade, porque a corrupção ela mata as pessoas na fila de hospital. Então, mas não é isso. Mas eu também, por outro lado, como eu falei para vocês no início do programa, eu não posso, como Estado, me equiparar ao próprio réu, porque senão fica difícil resolver as coisas, Então eu acho que o Estado tem que ter alguns parâmetros aí. E até com essa questão dessas delações premiadas, Porque eu vejo que, eu acho que esse instituto de delação premiada ele devia ser bem mais respeitado do que porque às vezes a pessoa ela vai dar um depoimento para delação premiada, mas ela não tem nem como sustentar, muitas das vezes, aquelas acusações que ela está fazendo. Exatamente, Enfim, eu acho que devia ser, as horas deviam ser um pouco mais criteriosas nesse sentido, porque tá para se decidir a vida ou o futuro de alguém, enfim, eu acho que devia ser. E eu costumo dizer que a delação premiada é uma prova que tem que ser utilizada com muita cautela, porque ela é uma prova prostituída. Então é uma prova muito frágil e muito perigosa. Então você não sabe por qual motivo que aquela pessoa está fazendo a delação premiada. Se ela está imputando aquilo ali porque ela quer se livrar daquela prisão cautelar muitas vezes que ela tem, ou se realmente ela está querendo colaborar com a justiça. Então eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que o problema do Brasil é que muitas vezes ele copia alguns institutos jurídicos americanos, mas ele chega aqui no Brasil distorcido. Então eu acho que interessante, o Brasil copia o sistema de precedentes, o sistema common law americano, mas no Brasil não tem o costume de respeitar precedentes. Então fica difícil. Então, ou você respeita ou você não respeita precedentes. O precedente então, parece uma conveniência. Exatamente. Então aí você cria uma súmula vinculante, mas você não respeita a súmula vinculante. Exato. Então o Brasil tem que ver qual o sistema jurídico que ele quer adotar também. Nós temos uma atuação destacada para o atendimento jurídico de empresas. Como que o doutor vê todas essas questões que a gente discutiu de abuso de autoridade vinculados à empresa, ao exercício da função social da empresa? Então, é muito importante essa lei de abuso de autoridade para a questão empresarial, para se evitar, por exemplo, excesso nas fiscalizações, excesso, por exemplo, numa busca e apreensão, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de um escritório de advocacia. Não que isso não possa ser realizado, mas tem parâmetros. Por exemplo, eu não posso entrar dentro do escritório de advocacia, por exemplo, para fazer uma busca e apreensão, sem que eu esteja devidamente acompanhado de um representante da OAB. Senão vai configurar abuso de autoridade. Como que eu vou entrar dentro de um departamento jurídico de uma grande empresa sem o acompanhamento de um representante da OAB? E um fiscal que chega numa empresa para fazer uma determinada fiscalização, será que ele pode fazer o que ele quer e o que ele bem entende? Será que não tem que ter fiscalização? E o juiz que vai determinar o bloqueio do patrimônio de uma empresa, será que ele não tem que ter uma devida cautela ao fazer um bloqueio desse? Será que ao ele bloquear, de repente, todo o sistema financeiro de uma empresa, será que ele atendeu a função social realmente que vinha sendo buscada nesse processo judicial, talvez? Então tem que analisar todas essas questões. Então é muito importante que o Estado tenha esse A gente tem como exemplo, nós advogamos para uma empresa, e uma vez a empresa ela tinha o mesmo nome de uma empresa que estava sendo investigada, só mudava o CNPJ, mas o nome era exatamente idêntico. Era uma operação chamada Triângulo das Bermudas, que ela corria lá no Mato Grosso. E aí o que acontece? A empresa, por ter o mesmo nome, alguma confusão foi feita, bloquearam 400 mil da empresa, que era o dinheiro da folha de pagamento. Ou seja, até a gente conseguir desbloquear, ficou uns 15 dias a folha atrasada. A gente comentou até antes de começar